tem uma pergunta agora. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana começando, segunda-feira, esse friozinho, essa carinha de outono, esse começo de ano astrológico. Enfim, vários inícios. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. E hoje eu converso com uma mulher incrível, dando continuação. Oi, Deuseni, oi, Silvia César, tantas pessoas aqui. Hoje eu continuo aqui no mês das mulheres, com uma mulher incrível. Eu não conheço ela ao vivo ainda, mas eu já sou admiradora do trabalho dela, da carreira dela, dela mesma. Eu tô falando da cardiologista Ludmila Rajar. A gente vai conversar com ela sobre vários assuntos. E por falar nela, na próxima edição da revista Poder, que sai no final do mês, é uma edição especial, Poder para Elas, né, mulheres, que chega à banca então agora no final de março. A gente vai ter uma reportagem bem bacana com a doutora Ludmila. E antes de chamá-la, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dela. Quem que você falou? Ela já tá aí. A doutora já tá aqui? Já tá online. Tá. Já... Oi, doutora. Doutora, então eu vou te chamar, tá? Vou chamar a doutora e eu apresento ela com ela aqui ao vivo. Tava aqui toda animada nessa conversinha mole. Vamos lá. Oi, doutora. Tudo bom, Joyce? Obrigada aí por essa honra de estar aqui com você hoje. Eu que o diga, tá? Eu que o diga. É um prazer para mim. Eu acompanho sua trajetória e eu tava louca para te conhecer, ainda não ao vivo, mas pelo menos por aqui. Eu vou apresentar um pouquinho você para os nossos internautas. A doutora Ludmila é cardiologista intensivista, professora de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, diretora da cardio-oncologia do Instituto do Coração, coordenadora da cardio-oncologia do Instituto do Câncer aqui de São Paulo e médica intensivista e cardiologista da Rede DOR. Essa rede que não para de crescer, né, doutora? É isso mesmo. É também coordenadora do programa de pós-graduação em cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. É formada na UNB de Brasília, Universidade de Brasília. Você nasceu aonde, doutora? Em Anápolis, Goiás. Eu sou goiana. Anápolis, conheço. A carreira da doutora Ludmila foi consolidada na USP, aqui em São Paulo. E ela dedicou a maior parte da vida profissional à área acadêmica e ao atendimento pelo SUS. Eu preciso te dar parabéns, doutora, tanto à área acadêmica, eu admiro muito quem se dedica a ela, e ao SUS, então, nem se fala, né? Foi o SUS que salvou esse país. A doutora Ludmila possui vários títulos de especialista, vários, e lembrando que ela chegou a ser convidada para ser ministra da Saúde naquele troca-troca de ministros do governo de Jair Bolsonaro. Bom, doutora, o que faz exatamente uma cardiologista e uma intensivista nesse período de Covid? Qual era a sua função exata? É assim, a gente sabe já que no mundo todo as principais doenças que hoje afligem a humanidade, que levam a altas taxas de mortalidade, são as doenças cardiovasculares e o câncer. A cardiologia é a ciência dedicada a estudar as doenças cardiovasculares, as doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos. A terapia intensiva é a parte da medicina voltada a cuidar de pacientes críticos, pacientes graves. Então, eu sempre foquei a minha vida em clínica geral, em cardiologia e essa medicina crítica de emergência que envolve a terapia intensiva. A terapia intensiva ela acabou ganhando mais valor com, infelizmente, a pandemia da Covid-19. Por quê? Os pacientes graves, eles que têm a maior taxa de mortalidade, as maiores complicações, eles precisam dos intensivistas, que são os especialistas em cuidar do paciente crítico. Mas isso hoje não basta, eles não está apenas especificamente relacionado à Covid. E sim, a questão
de alta complexidade. Hoje, o nosso povo brasileiro vive mais, felizmente, a sobrevida aumentou, a expectativa de vida aumentou, e incidirão sobre os brasileiros mais doenças graves, mais doenças crônicas. Então, a terapia intensiva é uma especialidade que vem crescendo muito. Você sabe, ao longo dos anos, né, como a gente teve realmente uma depauperação da medicina brasileira, os profissionais da saúde mal remunerados, os hospitais muito mal gerenciados de uma maneira geral, o SUS, que é perfeito na sua concepção, acabou perdendo nos últimos anos em termos de reestruturação, em termos de compreensão dessa mudança, né, do perfil do brasileiro. Então, a terapia intensiva também perdeu. Com a Covid-19, é como se houvesse um renascimento da terapia intensiva, no sentido de valorizar o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro e os outros demais profissionais para montar uma UTI, Joyce. É preciso do físio, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do psicólogo, do nutricionista, do farmacêutico, do terapeuta ocupacional. Então, nós precisamos realmente revitalizar esse conceito no nosso país, e a Covid-19, se houve algum ganho em termos de vamos aprender o que fazer, vamos pensar em melhorar a nossa capacidade de gestão do SUS, e não só do SUS, mas também da medicina privada, a gente precisa valorizar o intensivista e o cardiologista muito, porque hoje morre-se de doença cardiovascular e metade delas pode ser prevenidas. Então é muito importante que a pessoa, que o brasileiro tenha acesso ao cardiologista, às suas orientações, e a gente forme cardiologistas exemplares. E é por isso que você chamou a atenção, e eu agradeço, e que eu dedico a maior parte da minha vida ao ensino, e é fato, porque quando nós fazemos isto, nós estamos contribuindo para um Brasil melhor. Então, eu sempre digo que, dentre os 3 trinômios que pautaram e pautam a minha vida profissional, que é assistência, cuidar de paciente, ensinar e fazer pesquisa, eu sempre privilegio muito a questão do ensino, porque eu estou contribuindo para o futuro do meu Brasil, fazendo profissionais melhores, mais comprometidos, melhores formados e com capacidade crítica para não cair em fake news, para não fugir da ciência. Então, é isso que a gente procura hoje. Nossa, é raro algum profissional ver. Geralmente a gente fala onde é o buraco maior, né? Pouca gente fala na carreira acadêmica, que é um lugar de foco para formar mais e mais profissionais, né? Geralmente fala infraestrutura, sei lá o quê, né? Também é necessário, mas se a gente não focar, que nem você falou, em criar novos talentos, né? E novas possibilidades. Doutora Ludmila, em que pé que a gente está da pandemia? Como você vê o pé atual? Eu vejo que, felizmente, a gente sofreu muito por 2 anos, o mundo de uma maneira geral, o Brasil em especial, pelas oportunidades perdidas e por quantas vidas nós perdemos, e hoje estamos cuidando das complicações. Então, a pandemia está viva entre nós, na sociedade, porque deixou sequelas, deixou perdas, deixou sofrimento. Felizmente, os números dos últimos meses, eles são animadores, né? Nós tivemos uma redução significante do número de novos casos, uma redução significante do número de mortes e de internação, e isso tem uma relação direta com a expansão das vacinações. Então, isso ocorreu em todo o mundo. O Brasil, nos últimos 2 meses, tem dados bastante animadores, mas a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está tratando de uma doença viral que se espalhou por todos os continentes, e nós estamos falando de um vírus altamente mutagênico, ou seja, ele tem capacidade de sofrer modificações rápidas e de gerar escape do sistema imunológico, nós não devemos hoje contar vantagem antes da hora. Nós estamos no controle da pandemia, sem dúvida, mas, por outro lado, nós devemos manter a nossa estratégia de vacinar a nossa população, de vacinar as nossas crianças, e o controle epidemiológico tem que ser rígido. Pandemia, sim. Muitas vezes você pensa que está controlada, vem novos surtos, então o Brasil tem que estar preparado para isso. Hoje nós estamos realmente vivendo um momento de uma relativa tranquilidade, a flexibilização, a liberação do uso, do não uso de máscaras na maior parte. O que você pensa disso, doutora? O que Olha, você pensa disso? eu penso que é claro que a população quer voltar para a sua vida normal. Quando nós olhamos de uma maneira geral o Brasil,
É fato que na maior parte dos estados e municípios nós já temos condições epidemiológicas de não utilizar máscaras em ar livre. Mas eu, particularmente, acho cedo para usar as máscaras nos ambientes fechados. Por quê? Olha Primeiro, nós aqui na nossa é empresa, ó. isso direto. Não consigo deixar de usar. Eu acho que é algo simples, barato, disponível. Vamos lembrar que tem cidades e estados do Brasil que não têm altas taxas de vacinação. O Brasil é um país continental, então esperaria mais um pouco. Nós tomamos essa decisão na USP. A decisão da USP dentro da universidade é liberar nos ambientes livres e utilizar nos ambientes fechados. É claro que existem todas as dificuldades. Ah, tira agora, põe. Então, mas de uma maneira geral, até a gente alcançar uma estabilidade nos próximos meses, até as taxas de vacinação de reforço alcançarem uma homogeneidade no Brasil, eu recomendaria ainda mantermos a máscara em ambientes fechados e continuar vacinando as crianças, continuar mantendo a obrigatoriedade do calendário vacinal. Então, tudo isso é muito importante para a população, até que a gente possa realmente dizer, viramos essa página. Doutor, eu conheço algumas pessoas, assim, não muito próximas, mas queridas minhas, que morreram não da Covid, mas tipo 6 meses depois, por causa da Covid. O que é isso que acontece? Então, a Covid é uma doença que inicialmente pensou se ser um vírus que entrava pelas vias respiratórias, por isso que pega, né, por gotícula, secreção, e entrava no pulmão. 80% dos pacientes no início da Covid, eles tinham uma forma leve. Os chineses, 20% precisavam ser hospitalizados. Inicialmente pensou-se que o motivo da hospitalização era exclusivamente afetar o pulmão, ter problema respiratório. Mas nós aprendemos logo no início, né? A doença, vamos lembrar mais ou menos o calendário dessa doença. Ela foi descrita, de fato, na China, em janeiro de 2020. 27 de fevereiro de 2020, nós tivemos o primeiro caso no Brasil, que foi aquele paciente que vinha da Itália, que inclusive passa comigo no consultório, teve uma forma leve e, a partir daí, a doença se espalhou por todos os continentes. Lembrando dessa lógica, abril de 2020, nós já entendemos que a doença não afetava só o pulmão. O que o vírus faz? O vírus entra na mucosa respiratória e gera inflamação e coagulação no corpo inteiro. Essa tal da coagulação que acaba matando, né? Problema. Então, essa coagulação aumentada dá trombose nas pernas, embolia no pulmão, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, a inflamação da pneumonite, miocardite, nefrite, vasculite, ou seja, uma doença gravíssima. E o modelo dela é de uma doença sistêmica. E, às vezes, a infecção agora, ela é leve, mas no futuro, a longo prazo, e hoje a gente chama de long COVID, longa COVID, é o paciente que vai ter uma sequela inflamatória, cardiovascular, neurológica, psiquiátrica, renal. E muita gente, de uma maneira ignorante, falava, eu não vou vacinar, é melhor pegar agora. Gente, o melhor é não pegar. Porque mesmo a Ômicron, que pegou muita gente, mas é uma doença menos grave do ponto de vista de infectividade, nós estamos vendo muitas sequelas. Criança, no início, a gente, a doença é mais leve nas crianças. Realmente foi na Delta Gama, mas na Ômicron nós tivemos muitas crianças hospitalizadas. Então, toda doença infecciosa que gera um distúrbio imunológico sistêmico, quando a gente fala sistêmico é no corpo todo e cada um vai ter uma manifestação clínica, a gente tem que evitar e reconhecer a gravidade. Mais importante do que isso é o que nós vamos fazer com esse monte de brasileiros que hoje sofrem das sequelas. Então, esse é um problema grave. Você chamou a atenção, o SUS salvou, e salvou mesmo. Imagina se a gente não tivesse o SUS. E não é só de vacinação, é simplesmente de acolhida, de atendimento, de UTI, de internação, de medicação, de suporte. Mas faltam muitas coisas ao SUS. Exemplo, esses pacientes sequelados que precisam de reabilitação, nós não temos isso no SUS. Esse paciente que fica com distúrbios neuropsiquiátricos, com demência, que precisa ser institucionalizado, ou que precisaria, se ele tivesse saúde suplementar, ele teria um home care, mas ele tem SUS, ele não tem um home care. Então, muitas dessas pessoas hoje estão internadas de uma maneira prolongada para a sociedade, por um lado, aumenta a infecção e ele acaba morrendo ou tendo complicação, porque, sinceramente, foi muito mais grave do que a gente pensava e nem o sistema de saúde estava preparado para isso.
Sim. Bom, doutora, aproveitando que a gente continua ainda no mês das mulheres, eu queria que você fizesse uma avaliação. O que você viu entre homens e mulheres nesse período de pandemia? Entre os pacientes, homens e mulheres, quais as diferenças? E também na performance dos médicos e dos intensivistas, como é que era o funcionamento de homens e de mulheres? Quais eram as diferenças? Olha, em termos da doença, a gente sabe desde o início que o homem, ele é um paciente mais grave na Covid-19. Tanto que a gente estudou bastante isso, e tem uma questão hormonal, genética, mas os pacientes que mais complicaram, de maneira geral, foram homens. Não estou dizendo que não tem mulheres, mas em termos numéricos, pacientes homens tiveram formas mais graves quando a gente compara com as pacientes mulheres. Isso é individual, teve grave de toda maneira, até porque é uma doença que pegou milhões de pessoas, mas de uma maneira geral, possivelmente há alguma alteração genética ou hormonal que, infelizmente, favoreceu a gravidade nos homens. E nós vimos isso, especialmente antes da Ômicron. Depois a Ômicron acabou balanceando um pouco a gravidade entre homem e mulher. Sobre a performance na profissão, a gente hoje, você sabe que há 10 anos a medicina predominava muito homem. E hoje está muito igual. E tem locais, inclusive, que tem mais mulheres do que homens. Então, eu entendo que, felizmente, hoje, a mulher tem uma atividade na sociedade muito mais forte do que teve anos atrás, né? Isso decorre de toda essa luta que a gente passou nos últimos anos, até nos firmando na sociedade, como sociedade economicamente ativa, como poder social, mas as diferenças ainda são muito grandes. Vocês sabem que as mulheres tendem a ganhar menos que os homens, as mulheres têm menos cargos em termos de direção, de conselho, do que os homens, e eu penso que isso faz com que a gente lute ainda mais e seja mais forte e se destaque ainda mais em todas as profissões. Então, hoje, eu vejo que as mulheres estão alcançando o seu lugar na sociedade, porque o seu lugar é exatamente igual ao do homem. Você sabe, Joyce, que eu cresci e não existisse isso. E quando eu vim para a USP, eu sempre falava, imagina, que negócio de preconceito com mulher, isso é chororô. Tem sim, e é tudo mais difícil. Só que cabe a nós lutar por uma sociedade mais justa. E eu acredito nisso. Então, esse é um pleito meu de vida, assim. Eu não quero ter o Congresso da Mulher, não sei o quê. É mulher igual ao homem. O espaço é o mesmo. E aí, saber a competência, a dedicação. Então, não é a mulher praticamente integrada à sociedade, igual alguns falam. A mulher é integrada à sociedade. Claro. Faz parte da sociedade. E o que nós precisamos hoje é a gente lutar pelo nosso espaço cada vez mais, diminuindo preconceito, homofobia. Nós estamos falando de um país plural, de um país igual. Isso está escrito na nossa Constituição. Qualquer coisa ao contrário, racismo e preconceito. Então, eu sempre luto para que a gente tenha na medicina e na saúde grandes profissionais. O sexo é um detalhe e tem que ser. Concordo com você. Doutora, você estava falando de doenças cardiovasculares, né? Do grau de como são causas, né, de grande parte das mortes nesse país. Antigamente tinha uma história de que mulher não tinha tanta doença cardiovascular, que homem sofria mais ataques cardíacos, infarto de miocárdio, tudo. O que aconteceu? O que mudou? E hoje em dia a mulher corre o mesmo risco que o homem? Joyce, corre o mesmo risco e hoje a gente sabe ainda mais que a mulher, diante de uma doença cardíaca, por exemplo, infarto, ela vai pior. E o risco é praticamente o mesmo. O que aconteceu? A mulher mudou seus hábitos. Ela veio trabalhar, ela veio se estressar mais, hábitos de vida pioraram, a dieta ficou mais irregular, ela infelizmente aumentou as taxas de tabagismo nos últimos 30 anos, ela ficou com mais diabetes, com mais problema de colesterol, ou seja, os fatores de risco que incidiam sobre o homem passou a incidir sobre as mulheres e pesa ainda sobre a mulher o efeito da menopausa. Os hormônios femininos, eles protegem de alguma forma a vasculatura da mulher. E aí, quando as mulheres chegam nos seus 45, 50, 60 anos, a ausência dos hormônios pesa ainda mais sobre o risco de doença cardiovascular. Por isso que cada vez... isso, né? É isso mesmo. Então, a gente está falando muito de prevenção na mulher. A mulher tem que se cuidar, porque ela ainda terá o efeito menopausa. Nós hoje temos todas as dificuldades para liberar uma
reposição hormonal, lato sensu, né? A gente sabe dos efeitos adversos, então isso tem que ser muito individualizado, Eu não muito. pude fazer, por exemplo. Pois é, depende, né, do histórico familiar de câncer, das alterações no exame clínico. Então, a gente sabe também que a reposição exógena não é igual ao hormônio que a gente produz naturalmente. Então, nós precisamos realmente cuidar da saúde da mulher. Isso tem que começar na infância, adolescência, na educação, diminuindo a obesidade, tabagismo, dislipidemia, que é o colesterol, diabetes, estresse, ansiedade, melhorando a qualidade do sono. E lembra que a gente não fala disso, mas a mulher muitas vezes tem dupla jornada. Porque além da vida ativa na sociedade, ela normalmente, usualmente, tem um peso maior nas atividades de casa, dos filhos. Então, tudo isso é mais estresse, é mais noite sem dormir. Então, a mulher tem que se cuidar. E hoje é um capítulo à parte na medicina, na doença cardiovascular. Que os homens e as mulheres, em termos de doença cardiovascular, né, que é uma das maiores motivos, junto com o câncer, conforme você falou, de causa morte nesse país, que homens e mulheres devem fazer assim em comum para tentar amenizar ou diminuir esse risco de doença cardiovascular? Primeira coisa importante, não fumar. Fumar nos dias de hoje é simplesmente um suicídio diário. Nós estamos falando de um momento do mundo que nós temos poluição ambiental, que nós temos uma destruição da Amazônia, que nós temos uma corrida anti-gases muito grave que influencia e o ambiente. Então, primeiro, não fumar. Segundo, evitar a obesidade. Desde a infância, desde a adolescência. E isso pode ser feito com a mudança de hábitos de toda a casa. Existe um erro muito grande de dizer, o gordinho da casa não vai comer. Não, é a casa que tem que ter uma alimentação regular. Tem que ter uma alimentação rica, rica em legumes, em vegetais, rica em proteínas, adequada, sem exagero em carboidratos e nas gorduras. Então, esse é o ponto. A gente tem que procurar cuidar da saúde ambiental e mental. Isso tudo depende principalmente da questão familiar. Isso a gente começa dentro das nossas casas, isso invade o nosso ambiente de trabalho, mas a saúde mental é fundamental para que o nosso físico reaja da melhor maneira. Cuidar do sono, controlar e prevenir o diabetes, que vem de encontro com uma dieta adequada, uma educação adequada na escola e na sua casa, controlar e prevenir o problema de colesterol, controlar e prevenir a hipertensão arterial. Se nós fizermos isto, sem dúvida, a incidência de doença cardiovascular cai de uma maneira significante. E a gente vai ter uma população mais saudável, que vai precisar menos do hospital. Nós vamos conseguir alocar recursos de uma maneira adequada. Você sabe, Joyce, que dessas doenças cardíacas, as que mais matam são o AVC, que é o derrame cerebral, e o infarto. E metade dos casos pode ser evitada se a pessoa fizer isso que eu falei, evitar esses fatores de risco: diabetes, colesterol, pressão alta, ansiedade, depressão, estresse, evitar o cigarro e fazer atividade física. O sedentarismo é um problema. Nós somos frutos de uma sociedade sedentária, principalmente as capitais, a distância. A gente tem que dar um jeito diante da nossa rotina do dia. A gente imaginava antes, e era a recomendação que a gente tinha, que 3 vezes por semana era suficiente para a saúde. Não mais, né? Não é. Tem que ser 5 dias, pelo menos, dos 7, no mínimo 30 minutos, idealmente 45 minutos diário, de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, por exemplo, para que a gente possa diminuir o risco de doença cardiovascular. E isso eu sempre digo que isso pode ser feito em qualquer âmbito, né? Desde a pessoa que tem o mínimo de recurso até quem tem o máximo de recurso. Para isso existem as praças, existem as secretarias de cultura, existem as escolas, existe a quadra, existe o transporte que você pode cortar um pedacinho e evitar que seja um transporte público e faça a pé. É claro que é difícil, tem a questão tempo, mas nesse aspecto o tempo é vida e a gente tem que priorizar a saúde. Com certeza. Falando em saúde, como é que você vê a saúde no Brasil nos próximos anos, doutor? Eu fiz uma entrevista com o professor Carlos Carvalho a semana passada e a gente falou de telemedicina e de teleconsulta. E me deu uma esperança no coração, sabe? Saber que a gente está se desenvolvendo tanto nesse setor. Como é que você vê a saúde nos próximos anos? Eu acho assim, a pandemia ela acabou
reativando e ativando muitas ideias, não é? A telemedicina, você sabe que ela já estava em discussão no Brasil há muito tempo. Sim, ele falou. Ação. Aí, quando veio a Covid, numa portaria ao Conselho Federal de Medicina, o então ministro da ocasião, Mandetta, ele regulamentou a telemedicina, então foi uma energia nova para uma área que é necessária, não é? Então, você pega grandes instituições, polos, centros de ensino, e você ajuda outras com segunda opinião ou com consulta à distância. Então, você minimiza as desigualdades. Mas não basta isso para a gente ter uma saúde de qualidade. Eu diria para você, Joy, com toda a sinceridade do mundo, que esse é um assunto que mais tira o meu sono nos últimos anos. Porque eu aprendi a valorizar o SUS, trabalho com o SUS todos os dias, e a maior dificuldade que eu vejo é a gente dar uma solução para 215 milhões de brasileiros, para que a gente possa cumprir a Constituição nos seus 3 princípios do SUS, que são a integralidade, a equidade e a universalidade. Ou seja, eu tenho que oferecer saúde para toda a população de uma maneira integral e igual. E isso é muito difícil. Os princípios são perfeitos, mas na prática, nós precisamos de mais financiamento, nós precisamos melhorar a gestão, e mais importante do que isso, a gente precisa de uma revitalização para o SUS e uma adequação para o momento epidemiológico que a gente vive. Exemplo, alguns anos atrás, os brasileiros morriam de doenças infecciosas, eles morriam de problemas materno-infantis e eles morriam de acidentes. E aí o SUS tem 3 grandes programas de vacinação, de assistência materno-infantil e de prevenção e de tratamento do trauma e dos acidentes de trânsito. O mundo mudou. O brasileiro hoje vive mais. E de que o brasileiro morre? De doença cardiovascular e de câncer. E como é que está hoje aparelhado o sistema para atender infarto, AVC, para fazer cirurgia cardíaca, angioplastia e para prevenir e tratar o câncer? Está aquém do que ele pode oferecer. Então, hoje, a gente vai sempre dizer, viva o SUS, sem ele seria muito pior. E um país como o nosso, em desenvolvimento, que tem um sistema único de saúde, ele já sai na frente. Isso é um critério que avalia a gente, que melhora o IDH, e é índice de desenvolvimento humano, é percepção de poder de uma sociedade, mas, sem dúvida, a gente precisa revitalizar, reestruturar. Isso vai vir na minha cabeça, e isso é um tema que eu discuto com o judiciário, com procuradores, com pessoas importantes e instituições. Isso só vai vir quando nós tivermos um governo funcional que entenda que a saúde realmente é a prioridade e o direito de todos e com uma união entre os poderes para que a gente possa financiar adequadamente, para que a gente possa ter gestão. Sem gestão, não tem funcionamento. Não tem. A telemedicina é um pedacinho desse tamanho, mas a nossa mudança tem que ser estruturante. E falando em mudança estruturante, o SUS, ele foi criado em 1988. Em 1993, o SUS não estava viabilizado. Ele só estava no papel. E o que deu viabilidade para o SUS foi uma união de profissionais da saúde da época, e eu queria até chamar a atenção que muitos deles eram os médicos da Unicamp, a Universidade de Campinas Estadual, e eles chegaram e disseram, não adianta a gente ter no papel, na Constituição, o direito, se na prática nós não conseguimos viabilizar. Então, esses profissionais da saúde buscaram a ajuda do Ministério Público, do Ministério da Saúde, de 1993, do Judiciário, do Parlamento, e aprovaram as leis que hoje regimentam o financiamento e a gestão. Entretanto, era em 1993. Nós vivemos 19 anos depois disso. E tudo mudou. Então, qual que é a solução? Um governo funcional, um Ministério da Saúde que se preocupe realmente numa mudança estruturante, numa reforma estruturante, doa a quem doer. E nós precisamos de uma sociedade unida, civil, porque nós não sabemos o poder que temos, e isso eu digo que nós somos omissos. A sociedade tem que saber o poder que tem. Concordo. E exercer esse poder, né? Claro, eu tive uma aula outro dia com uma pessoa que eu admiro muito, a procuradora, a doutora Raquel Dodge,
que hoje é subprocuradora e já foi procuradora-geral, é uma pessoa que eu procurei porque eu queria ouvir soluções. E eu saí daquela fala completamente entusiasmada, porque nós, sociedade civil, sabemos, primeiro, nada dos nossos direitos, conhecemos nada de direito e não entendemos a força que uma sociedade tem. Então, a gente precisa, nesse momento, mexer e remexer. Nós precisamos de nos unir como sociedade para a gente exigir reformas estruturantes. A reforma estruturante, ela vale para a saúde, ela vale para a educação, ela vale para a gente combater a fome. Eu quero a reforma agrária quando eu só dou a casa para a pessoa e o terreno é do governo? Eu quero combater a fome se eu dou um cartão para aquele mês, mas eu não gero título, eu não gero a capacidade de empreender, eu não estou gerando a capacitação do cidadão. Então, hoje, eu penso que como cidadã, e depois do que eu aprendi com a Covid-19, eu acho que a gente tem que estar mais ciente cada vez mais do poder da sociedade civil. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora do nosso voto, e não é só o executivo, não é só o presidente, é o é o Estado que essas pessoas vão representar e, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar honrar nosso papel na sociedade. Então, eu, como médico, quero lutar por uma saúde melhor, os educadores por uma educação melhor e a sociedade civil por uma vida melhor. E as reformas estruturantes, elas têm que acontecer porque nós estamos vivendo uma Constituição de 1988 e muita coisa mudou. Eu não quero mudar a Constituição, mas eu quero fazer com que a gente revitalize, reestruture o Brasil. E a gente só pode fazer isso se a gente tiver conhecimento, entendimento e, ao mesmo tempo, união. Porque nós temos excelentes pessoas, nós temos a estrutura, mas eu vejo hoje uma sociedade desanimada, desintegrada, muitas vezes desiludida. E eu acho que essa razão. Tem que renascer nas pessoas. Você falando isso tudo, me vieram duas perguntas na cabeça. Primeiro, quem te indicou para ser ministra da Saúde? E segundo, por que você não aceitou? Quem me indicou foi um conjunto de pessoas de Brasília, do parlamento, do judiciário, que por acaso eu sou médica e tinha cuidado dessas pessoas de perto, tinha cuidado de parentes, de amigos. E o que aconteceu naquele fato? Eu, na verdade, eu sempre pensei que um dia eu pudesse contribuir de uma maneira mais ampla, mas não imaginava, neste governo, ser ministra da Saúde, em hipótese alguma. Porque eu não votei pensando que um dia eu pudesse fazer parte, eu não esperava isso, até porque eu sempre achei que as ideias são muito diferentes daquilo que eu presumo a vida toda. Então, o que aconteceu comigo naquele momento? Pessoas que eu cuidei me indicaram. Essas pessoas dali do poder, dos 3 poderes de Brasília, e essas pessoas falaram ali no governo executivo que se fosse eu a pessoa, todos os poderes iriam ajudar. Porque eu era técnica, eu não tinha relação com política e eles confiavam no meu trabalho. E quando eu recebi aquele telefonema, foi de uma maneira muito súbita. E eu não quis saber nem se eu podia, o que ia acontecer. Eu fui de cabeça aberta para uma conversa. Mas essa conversa foi muito ruim. E felizmente que teve a conversa, porque se não existisse, eu teria aceitado e eu acho que seria um desastre. Porque realmente eu não conseguiria fazer nada daquilo que eu acredito. O que quer dizer a conversa foi muito ruim, doutora? Foi muito ruim. Você imagina o seguinte, um presidente que te liga, como ele me ligou, e te convida para assumir o Ministério da Saúde. Eu recebi um telefonema no sábado. Ele mandou um avião da FAB me buscar no domingo. Venha para cá que nós vamos conversar. Se tudo der certo, terça-feira, você começa no lugar do Pazuello que vai sair. Essa foi a conversa. E aí, quando eu chego no Palácio, eu sou recebida pelo Pazuello com Eduardo Bolsonaro, junto com o presidente. Então, ali eu já imaginei que não tem como, não tem simplesmente o respeito, nem pelo que estava sendo discutido. Bom, resumindo que essa história é chata, ficou no passado e nem vale a pena, a conversa foi horrível, eu penso A, eles pensam B. Naquela ocasião, eles não acreditavam na pandemia, eles odiavam o isolamento, eles defendiam a cloroquina. Eu queria falar de anticorpo monoclonal, de Remdesivir, de vacina. Eu acho que eu falei 5 minutos e ouvi 3 horas das coisas mais malucas que eu já pude ouvir na minha vida. E eu tive certeza que não teria a menor questão nem dele me aceitar ali, nem de eu aceitar
Então, em comum acordo, não dá certo, muito obrigada, e voltei para minha vida. E hoje muita gente pergunta para mim: você aceitaria ser ministra hoje? Hoje, nem pensar. Você aceitaria amanhã? Não sei. Eu não sei. Talvez eu possa ajudar de outras maneiras, influenciando nos bastidores, trabalhando em grandes universidades para que elas possam ter o protagonismo necessário, porque eu acho que eu não vou querer deixar de ser médica, porque esse contato à beira do leito e dentro da universidade é que me abrem o meu cérebro para eu não ser uma pessoa igual a tantas por aí que ficam assim, com aqueles conceitos. Eu acho que esse meu convívio com sofrimento, com cura, com pesquisa, com SUS, é o que faz a diferença na minha vida. Então, o que eu tenho certeza é que eu quero ajudar o Brasil. Mas hoje eu me vejo muito mais como uma médica, professora e influenciadora do que num cargo político, sabe? Gostei de ouvir, gostei de ouvir. É, como é que é ser mulher? Porque é claro que nesse governo lá, você foi lá, tinha, além de tudo, devia ter machismo, né? Como é que é ser mulher nesse seu mercado de trabalho? Você teve preconceito lá atrás, muita cara feia pelas posições que você defende. Como é que é? Sem dúvida, Joyce. Eu acho que para a mulher tudo é mais difícil. Eu acho que o caminho que eu trilhei e que eu trilho, ele é com mais dificuldade do que se eu fosse homem. Mas isso que me dá mais gosto e mais vontade. É isso que eu defendo tanto, por isso que eu vou sempre lutar para que as mulheres tenham o seu espaço adequado na sociedade. Então, de uma maneira geral, é tudo mais difícil. Então, muita gente fala, a Ludmilla é brava, a Ludmilla dá patada. Não, a Ludmilla, para sobreviver, ela tem que ser muito correta, muito verdadeira, muito íntegra, muito honesta. Ela tem que trabalhar com a verdade, porque não tem alívio para a mulher. É tudo mais difícil. Então, às vezes as pessoas falam, porque ela ficou carrancuda. Não, não, é uma necessidade. Então, é uma necessidade de você ser forte e trabalhar duro e lutar pelas suas coisas. Porque para a mulher é mais difícil. Talvez daqui uns 20, 30 anos, Joyce, o pessoal vai assistir essa live e vai falar: nossa, não é possível que essa sociedade lá do século 21, 22, 20 era assim. Mas hoje, infelizmente, é. É verdade. A gente falou lá no começo, né? Eu falei que você foi para a Redditor, né? Que é uma rede que está multiplicando em progressão geométrica, está fazendo aquisições, contratando profissionais de ponta no mercado. Como é que você vê esse mercado hoje em dia, quando as redes estão disputando esses nomes de peso, como você, por exemplo? Eu acho que isso é salutar, né? Você deixa de ter um ou outro hospital que detém a maior parte dos pacientes ou da riqueza em saúde, você passa a criar uma concorrência que é boa para a sociedade, né? Você vai ter mais hospitais de qualidade, mais médicos especializados, mais profissionais da saúde. Então, eu vejo esse investimento da saúde como grandioso para o Brasil e eu só vejo com bons olhos isso. O que eu espero para os próximos anos é que esse grande crescimento da saúde suplementar também se reverta para o Sistema Único de Saúde. Eu sou uma defensora e vou continuar defendendo sempre as parcerias público-privadas. Eu acho que daí vem grandes coisas para a sociedade. Caberá a um governo adequado fazer isso no melhor princípio de tudo, no princípio da honestidade, da troca, não é das contrapartidas, mas eu só vejo com os melhores olhos. Eu acho que esse investimento em saúde nos últimos anos, a entrada de capital externo e o crescimento dessas grandes redes apenas serve para melhorar o atendimento, para melhorar a qualidade. E eu acho que isso é fundamental para um país ocidental como o nosso. Eu acho que a gente só tem a crescer. Doutora, vamos voltar a esse tema que você falou, que quando você chegou lá em Brasília, né, eles eram negacionistas, etc. e tal. Você deve ter tido muito paciente, ou não, não sei. Como é que era lidar no dia a dia com esse negacionismo? Porque, além do negacionismo, né, vocês tinham que ficar salvando vidas. Era um trabalho de Hércules, e, além disso, ainda lidando com os fake news, com as fake news, com as pessoas que não acreditavam, que lutavam contra, que defendiam cloroquina. Como foi esse processo? O que você aprendeu ao lidar com essas fake news?
Joyce, você sabe que isso até hoje aflige a gente? Agora há pouco, antes de entrar, que eu estou aqui no consultório, eu atendi um paciente que teve Covid, que ficou grave, e que veio me contar, eu não vacinei, não vou vacinar. Então, isso tudo hoje é parte, infelizmente, de uma sociedade heterogênea, né? Que faltou intelectualidade, faltou capacidade crítica, sobrou influências ruins. Eu penso realmente que isso é falta de educação. É falta de investimento educacional básico. Você não vê isso numa população altamente intelectualizada. Então, assim, isso é problema, foi problema durante a pandemia. Você sabe que os poucos pacientes que morreram comigo na Omicron ou que foram intubados, a maioria não era vacinado. E você sabe que eu recebia pacientes gravíssimos intubados, não vacinados, e a família dizia: nós também não vacinamos e não vamos vacinar. Às vezes eles preferiam a morte. Então virou uma seita religiosa. Então isso realmente influencia. Eutanásia. Então, e o pior que o que a gente espera é assim, deflagrou com a pandemia, mas estas pessoas estão aí na sociedade. Então, esse negacionismo, ele existe no Brasil, nos Estados Unidos, em outras sociedades capitalistas como as nossas. Então, essa polarização ruim, o certo ou o errado, ciência versus o fake news, a gente tem que combater. E a maneira de combater é com conhecimento. A outra maneira de combater é com uma liderança mais correta, mais transparente, mais homogênea, mais igual, porque senão realmente você fica com todas essas coisas ruins na sociedade e que não é só na saúde, né? Em tudo. Você vê essa questão de chegar ao ponto de um ministro ter que cancelar uma mídia social porque as pessoas não respeitam o óbvio, porque vem agressão, porque vem crime moral. Então, nós chegamos a um ponto que o negacionismo é parte, mas o contexto geral é o adoecimento de uma sociedade. E é, de novo, eu volto lá atrás, a reforma é estruturante. Então, nós estamos com uma depauperação na educação, na... Você acha isso possível, doutora Ludmila? Eu acho, eu acredito. Você vê, nos últimos tempos, olha o tempo e o dinheiro que nós estamos gastando com pauta de costumes. Eles estão querendo vedar e vetar o que está na cartilha do pré-primário, não estão vendo nem a qualidade do aprendizado. Nesses últimos anos foi o pior aprendizado da história do Brasil. Então, assim, nós temos que ter uma revolução social na minha cabeça. E essa revolução, ela vai ter que acabar com a polarização. E nós temos que tomar muito cuidado. Daqui a pouco nós estamos numa nova eleição. A eleição vem de novo pelas pesquisas, esquerda versus direita, o vermelho versus o azul. E não é assim. Não é? A gente tem que ter representantes para modificar a sociedade. E nós, povo civil, temos que lutar pelos nossos direitos. Então, hoje, esse adoecimento da sociedade é muito por uma ignorância coletiva e que foi fortalecida por uma influência de uma polarização e que, infelizmente, colocaram na nossa sociedade. Então, esse governo que está aí veio também porque os anteriores também não fizeram o que deveriam fazer. E aí é uma consequência atrás da outra ruim. E eu vejo que a gente tem que quebrar esse ciclo. Esse é o ponto. Quebrar esse ciclo. Doutora, você tem fama de ser super workaholic, né? Como que é a sua rotina? O que que você faz para se manter de pé, né? Você deu todas essas dicas de como se prevenir, fazendo exercícios. Quais são os exercícios que você pratica? Que horas você acorda? Como é que é a sua rotina? Qual é o seu lazer? Eu durmo super pouco e eu trabalho muito. E eu sou uma pessoa que ama o que faz. Então, eu sou uma pessoa verdadeiramente motivada pela minha profissão, pelos meus alunos. Alguém está falando aqui que você toma Coca-Cola. Todo mundo tem um defeito, né? Eu tomo Coca-Cola, mas eu me alimento A direito. Marília Pedroso falou. Eu amo Coca-Cola. Se eu pudesse, eu só tomava Coca-Cola e comia batata frita, mas não dá, né? Então, eu me cuido. Por favor, doutora, não vem falar isso aqui. É verdade. Então, assim, não dá para você só fazer o que gosta. A gente precisa cuidar da saúde. Então, eu estou sempre com peso adequado, estou sempre de olho para não aumentar o peso. Eu faço uma dieta adequada. Eu tento fazer atividade física na medida do possível. Eu nunca fumei e não fumarei de hipótese alguma. Eu sempre faço meus exames de uma maneira regular.
Então, é claro que na vida maluca da gente, quantas vezes na pandemia eu ficava uma semana sem dormir 2, 3 horas e comia lanche de madrugada. Mas esse foi um período muito mais difícil da minha vida. Hoje, na maioria das vezes, eu tento estar sempre de olho no meu peso, na qualidade da minha dieta e fazer atividade física na medida do possível. Agora, de qualquer forma, o que eu sempre defendo é que faça prevenção e que a gente tenha hábitos adequados no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, preciso de pouco sono, mas cada um tem o seu relógio biológico. Eu normalmente durmo 4 horas e 4 horas para mim é mais do que suficiente. Então eu durmo umas 2 e pouco da manhã e acordo 6, 6 e meia e fico muito bem. Lazer eu tenho pouco. Quando eu consigo, eu gosto muito de ir na casa dos meus pais, que moram em Anápolis, para ver minha sobrinha, meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas, por exemplo, final de semana passado eu fui. Eu cheguei lá sexta-feira, meia-noite, com o objetivo de ficar até domingo. Sábado à tarde eu tive que vir embora. Então, assim, sempre a profissão esteve e vai estar em primeiro lugar para mim. Minha família entende. E no meu interior, a minha dedicação e o meu maior compromisso realmente é com a medicina. E é assim que eu sou feliz, muito. E o meu hobby é ser médica. E você abriu mão, né? Você não é casada, é? Não, não. Você tem namorado? Não, mas já tive. Tive namorado na residência, no internato, mas eu nunca realmente pensei e quis ter A filho. sua vida é a medicina. Eu lido muito com as pessoas que trabalham comigo, então eu vivo ali junto com eles no dia a dia, então eu nem tenho tempo para sentir falta de qualquer coisa, porque eu sei amar e ser amada, entendeu? A vida é Ai, assim, cada um tem aquilo que escolhe. Então, eu faço o que amo, tenho pessoas perto de mim que eu amo muito. Então, são formas de amor diferentes. Eu sempre falo que ser médico, não é? Então, eu amo e sou amada. Não, não precisa casar, ter filho para isso, né? Então, isso foi uma coisa que desde pequena eu falava isso. é, porque tem a pressão externa, né? E você, como uma mulher mega inteligente, preparada e brilhante, né? Eu posso dizer hoje, brilhante. Então, você pode fazer valer tudo que você acredita e não precisa, sabe, você tem as suas escolhas, né? É isso mesmo. E a mulher, ela é mais cobrada, né, do que o homem, Totalmente, nenhum homem é cobrado. né, de uma sociedade machista. E a gente tem que ser bastante corajosa e ciente das nossas vontades e de opções. E a gente tem que fazer a revolução no nosso tempo. É isso que mais me centra em todos os meus focos, sem dúvida. Isso nunca foi uma preocupação comigo. Está dentro de uma sociedade ABC, a satisfação que você tem que dar é para você e naquilo que você acredita. Sabe por quê, doutora? A sua vida é tão bonita e tão rica e tão cheia de propósito que você não precisa nem olhar em volta mesmo para essas coisas. Eu entendo perfeitamente e eu queria te dar parabéns. Foi uma conversa onde eu aprendi muito, tá? Eu já tinha ouvido falar de você, mas uma coisa eu ouvi falar, sempre muito bem, mas eu vi o quanto você é engajada, o quanto você tem um plano uma visão desse país muito lúcida. Eu queria te dar parabéns e te agradecer esses 50 minutos que você ficou aqui. E queria aproveitar para você mandar um abraço para o doutor Paulo Hoff. Nossa, com certeza, o Paulo é hoje o maior oncologista desse Brasil, é o diretor-presidente da Oncologia DOR e é o diretor clínico do Hospital Vila Nova Star. Foi a convite dele que eu vim trabalhar aqui. Então, um grande amigo e um expoente da medicina brasileira, né? Um exemplo. Então, Ele foi nossa capa aqui na então, Revista Poder lá atrás. eu sei demais. E eu queria também te parabenizar, porque eu cresci no Incor ouvindo falar de você. Porque eu trabalho no Incor no meu dia a dia com o Roberto Calil, que também é seu fã. Então a E eu gente sou fã dele. ia acompanhando o seu trabalho. Então, eu vi tudo que você faz e fez pelo Brasil, e com atividades diversas, né, de jornal, a revista, a mídia social, e dentro dessa modernidade toda. Então, eu me sinto muito honrada, primeiro por participar da sua revista, é a segunda vez que eu vou estar lá, e segundo, estar aqui com você, que para mim sempre foi um exemplo. Eu até hoje Muito obrigada. sensaçãozinha boa de ter uma emoção junto com a próxima atividade do dia, sabe?
Que bom. Fico muito feliz, doutora. Vou te visitar um dia desses aí, tá? Estou te esperando. Um beijo bem grande. Obrigada, parabéns, viu? Orgulho de você. Obrigada. Tchau. Nossa, que conversa maravilhosa. Nossa, tanto coraçãozinho aqui. Que conversa maravilhosa com a doutora Ludmila Rajar. Nossa, que mulher é essa? Que mulher é essa? Preparada para ser ministra, presidente, o que ela quiser. Que mulherão. Tá aí, para quem diz que não tem em quem votar, a gente tem aí, tá? É só aquilo que ela falou, fazer força e fazer participar. Participar. Se a gente quer que esse país melhore e mude, a gente tem que colocar mãos à massa. Obrigada a todo mundo que estava aqui, uma audiência bem alta. Obrigada a todos. Que prazer que foi hoje.